Nesse período que vocês estiveram separados, provavelmente foi um pouco conturbado. Não sei quanto tempo foi isso. Um ano, meio ano? Foi mais ou menos um meio ano, né? 6 meses, 7 meses. Uhum. Não foi muito. Foi nesse período que tu experimentou a ayahuasca? Não, a gente experimentou ayahuasca juntos. Ah, os dois. Juntos e foi antes de casar. Foi sim. antes de casar. Na verdade, a gente tinha um relacionamento muito conturbado. Exatamente por vários motivos. Tanto a questão do meu feminismo, quanto o Cleito, que veio de uma família, de um divórcio, uma família desestruturada, também não tinha um guia espiritual forte, né? Cristão, era tudo muito, muito bagunçado. E ele vinha sem esse norte, né? Infelizmente, quando uma pessoa vem de uma família quebrada, de um divórcio, ela tem a tendência a repetir o mesmo padrão, né? E ele vinha desse formato e isso somava, então a gente era um casal que vivia se separando, vivia tendo treta. A gente marcou ela pra gente ter casado primeiro em 2013, a gente 3 meses antes do casamento desmarcou o casamento. Aí se separou, voltou, depois marcou o casamento de novo em 2016, casou. E no meio dessa bagunça que era a nossa vida, a gente procurou na ayahuasca uma forma de se encontrar, né? O Cleito pode até explicar melhor. Isso, a gente conheceu esse encontro da ayahuasca aí através de um procedimento chamado Reiki, que essa pessoa ela indicou para mim. Falou que, olha, para ti seria muito interessante participar desse ritual, que ele é um tanto espiritual que pode talvez te trazer respostas e te ajudar nesse sentido. Por causa da depressão. Isso, então. Alinhamentos, né, da minha vida, depressão, entender os meus caminhos, né? E daí foi onde eu aceitei, porque eu estava a todo custo tentando encontrar uma solução para o nosso relacionamento, para ter uma harmonia de vida. Uhum. E aí a gente começou a participar. E como é que foi isso? Vocês chegam, tem uma preparação porque é uma bebida, né? Isso. É uma religião em torno dessa bebida. Isso, é como se fosse uma religião xamânica, mas o ritual ele é muito similar a um ritual indígena. Então você ingere a bebida, que ela é feita através de cipós e outras folhas da Amazônia, e você fica ao redor do fogo, e ali é feito o ritual, onde tem músicas, batuques, e depois de uns 30 minutos você começa a alucinar, quando você faz a ingestão dessa bebida. E ali você começa a ter contatos com outros seres, espíritos. Realmente aparecem seres... Isso, alucinar, né? Não é nada muito claro. Para mim foram assim alucinações de cores. Eu via, por exemplo, uma vez que eu tive um contato bem forte foi quando eu olhava para a natureza e via os veios das folhas da natureza assim se movimentando, como se fosse sangue. Mas tem pessoas que dizem ter contato com irmãos já falecidos. E tu chegou a ver algum tipo de ser específico? Assim, porque muitos dizem, eu vi uma serpente, ou eu vi um jaguar, ou coisa assim. Chegaram a ver? Tem gente que fala que vê animais. Eu não vi nada em específico. A Jennifer teve um contato mais forte nesse sentido, né? É que assim, o mais interessante, vamos dizer assim, da ayahuasca em si, é que você pode tomar ela várias vezes, você não... Vamos supor assim, as drogas normalmente elas têm um efeito padrão, né? Uhum. Vamos dizer assim, a pessoa vai lá, diz que consome maconha, por exemplo, ela vai ficar mais lesada, mais lenta, ela vai ter fome, né? Ela vai ter um riso mais resultado frouxo, padrão. Um resultado meio padrão. E a ayahuasca ela não é assim, e nem com a mesma pessoa. Tipo, você pode tomar ela várias vezes, cada ritual você vai ter uma experiência diferente. Ela é uma religião matriarcal, né? Tem alguma coisa a ver com a Pachamama, com a ligação com a terra, algo nesse sentido. Exato. Né? Isso. Aqui na região, a utilização dela, ela não foca muito, ela não diz assim, é religião X. Eles dizem que é uma forma de autoconhecimento, essas coisas assim, tanto que eles fazem, no lugar que a gente frequentava, eles fazem um altar, onde eles colocam um banner de Jesus Cristo, uma Virgem Maria, um Ganesha, colocam uma salada religiosa, assim, tipo, ora um Pai Nosso antes de tomar, depois fica cantando música xamânica. Então, hoje a gente percebe que a ayahuasca virou meio que um comércio, assim. Então, você vê pessoas usando de várias formas. Tinha algum tipo de ritual musical, por exemplo, batuque de tambor, sinos, coisas assim? A gente já foi em rituais onde tinha músicos com batuque de tambor, ou eles botam músicas bem xamânicas, bem indígenas mesmo. E aí,
vocês experimentaram, mas vocês viram pessoas experimentando também, né? O que vocês percebiam na atitude dessas pessoas quando vocês estavam conscientes observando? Assim, falando quando tu me perguntasse, para finalizar aquela primeira pergunta, de ver alguma coisa, né? Eu tive uma experiência de possessão. Com uma vez que eu fui num ritual lá em Balneário Camboriú, porque normalmente o ritual ele se dá assim, você chega lá, normalmente eles separam homens de mulheres, tem fogo, aí é feito algumas orações e você recebe a bebida, depende, às vezes eles fazem ela mais concentrada, às vezes menos, então às vezes você vai tomar uma quantidade pequena, às vezes maior, você toma e aí você espera começar a bater. Lá em Balneário eles não separaram homens de mulheres, era uma área de festas, assim, e eu tomei, e eu me lembro que eu tomei, quando começou a bater, né, que começa a bater a alucinação, às vezes tem gente que começa a vomitar, passar mal, fazer as limpezas, eu me vi entrando num ambiente com espíritos mesmo. Eu vi tipo demônios mesmo, demônios de vários lados, assim, fazendo coisas imundas, assim, tipo, comendo fezes, essas coisas assim. E eu tava num caminho reto, era um caminho e aqui tinha os demônios e eu não tinha muita opção, eu tinha que passar no meio deles. E aí eu comecei a andar ali e eles não me viram no primeiro momento, mas eu não tinha opção, eu tinha que passar ali. E no que eu estava passando, de repente eu vi que eles me viram. E quando eles me viram, eu apaguei, eu não me lembro mais de nada. Depois eu acordei lá fora, era uma casa que eles alugaram, deitada num colchonete e um cara lá com a mão em cima de mim rezando Pai Nosso. E aí eu acordei e pedi, cara, o que aconteceu? Ele falou assim, tu teve uma possessão, tu começou a se debater lá dentro e a gritar, e a gente em 3 homens não conseguia te segurar. A gente teve que te trazer pra fora, a gente começou a fazer oração, veio o tal pajé, que era um rapaz super charlatão, né, que tava tocando o rolê, porque como eu falei, isso virou comercial, sabe? Então tu não fala o nome deles, né? Não vou falar o nome deles, eu nem lembro o nome deles, assim, que isso faz bastante tempo. Mas virou muito comercial, porque ele ia lá, cobrava, na época era tipo R$80, mas hoje é como se fosse R$200 pra tu participar do ritual. E aí ele se dizia pajé, porque ele era lá de cima, mas era um rapaz, assim, bem charlatão. E aí até ele veio lá, tentou fazer os rezos indígenas, não adiantou nada. Aí veio esse cara, começou a orar, a rezar o Pai Nosso e tal, e aí eu consegui me acalmar e passou, né? Então, muitas pessoas dizem que tem revelações, que vê espíritos. E desse momento em que tu apagou até a hora que tu acordou, tu não lembra de absolutamente nada? Eu não lembro de nada. Que seria o momento que tu teria tido essa possessão. Isso, eu me lembro de mim na área de festas, eu tava sentada com o grupo de Timbó na época que a gente foi numa Kombi e tal, foi uma galera, e eu fui sozinha, ele não quis ir comigo aquela vez. E eu acordei lá fora, deitada, como se fosse na garagem, entendeu? Existe um conhecimento da alquimia antiga, né, que eles diziam que para fazer a destilação de uma bebida ou de qualquer tipo de erva, então eles colocavam naqueles bulbos e ferviam aquilo lá, e aquilo que era fervido saía um vapor, e aquele vapor eles entendiam que era como que se fosse o espírito daquela planta, né, que estava sendo destilada. Então a destilação era como que se fosse retirar o espírito, né, ou como hoje eles dizem, o essencial, né, daquela planta. E isso tanto no álcool, né, no whisky, né, enfim, como em outras situações. A planta, ela é uma coisa da terra, né? Ela vem da terra. E Deus, né, ele criou a planta, mas em tese, né, se a gente tem o entendimento correto, ele seria de cima, ele seria espiritual, né? No teu entendimento, hoje, né? Não é para julgar nenhuma crença de ninguém, mas é um entendimento pessoal teu. Tu acha que esse tipo de experiência ele vem de coisas de baixo ou de cima? Ou seja, tu está vivenciando uma situação espiritual negativa ou positiva? Eu acredito negativa, principalmente porque tu abre um campo espiritual e normalmente as pessoas que vão nesse lugar buscar, porque assim, biblicamente, quando você vê na Bíblia, você vai saber que tem feiticeiros, que tem adivinhos, que isso existe, isso não é uma mentira, né? Mas que não é pra gente mexer com isso. Mas a tua experiência foi ruim, a tua pessoal. Eu tive várias experiências com ayahuasca, né? Não foi só essa, né? Então eu não posso dizer assim que todas as experiências foram ruins. Eu tive uma experiência na ayahuasca que eu vi o meu primogênito.
porque eu tive a visão do meu primogênito, foi na segunda vez que eu tomei a planta, porque eu não queria ser mãe, de forma nenhuma. E eu fui mãe sendo feminista. Então eu fui mãe por intermédio da ayahuasca, porque eu tomei a ayahuasca próximo da época do nosso casamento, e nesse ritual eu vi o meu filho mais velho. Antes dele nascer? Antes dele nascer. Tanto eu vi ele maiorzinho, assim, com 5 anos, eu vi ele com os olhos bem claros e o cabelinho castanho, bem lisinho, e ele falou: mãe, eu sou o Ezequiel. Então ele falou o nome dele, né? E aí eu falei pra ele, depois disso eu comecei a falar pra ele: olha, não vou mais tomar comprimido, porque se eu engravidar, E tu acha que era ele mesmo ou algum outro tipo de espírito simulando ele? Foi uma revelação, talvez não fosse ele, eu acredito que não era ele. Porque o diabo e o mal, ele também se usa de artifícios, também te mostra o futuro, se você quiser. Como ele me revelou o Ezequiel, que era o nosso filho, ele também revelou a nossa casa. Isso, eu acho importante mencionar, Jason, que a gente não é contra quem é dessa religião, tanto que nós temos alguns conhecidos que são pessoas maravilhosas, a gente respeita, né? Mas a gente vê que a gente precisa ter um conhecimento antes de adentrar dentro de um mundo tão místico. A gente precisa ter um pouco de clareza no que a gente está se metendo. Eu fui buscar isso aí totalmente cru, né? Querendo somente uma solução fácil para a minha dor que eu tinha. Uma situação rápida e sem entender o que tu estava fazendo. Como a maioria das pessoas buscam nas drogas hoje em dia, né? Tem pessoas muito boas que vão lá com a orientação certa, com o conhecimento certo. Legal, show de bola. Como qualquer outra religião. E dá certo para aquela pessoa. Então a gente só quer deixar claro que a gente respeita. E eu também já tive essa revelação, como a gente falou, da nossa casa, que hoje ela é tijolo à vista. Tijolo ecológico. E vocês viram essa casa? Eu vi essa casa lá, porque a gente tinha pensado em fazer essa casa, na época não foi possível fazer. Porque não tinha material. Hoje em dia tem uma empresa em Pomerode, mas na época não tinha, né? Aí lá eu tive a revelação. Eu vi a casa pronta e aconteceu de fato. E a gente já estava com o projeto, com a arquiteta pronto de uma casa de tijolo estrutural, porque a gente não tinha esse material na região, tanto que os nossos tijolos da nossa casa vieram de São Bento do Sul, porque na época não tinha, né? Mas eu digo assim, Jennifer, eu não sou a favor desse tipo de experiência. Hoje eu vejo assim, que é que nem aquelas... Isso não é de Deus pra mim. Na minha concepção, isso não é de Deus. Tua opinião pessoal. Minha opinião pessoal. Nada contra. Eu respeito, eu acredito assim que cada um é adulto e tem que saber o que faz da sua vida, mas eu não recomendaria pra ninguém dizer assim, vai lá tomar ayahuasca. É como as pessoas que trabalham com cartas para visionar o futuro dela, né? A gente sabe que isso perante Deus é irado, né? Então, de algum lugar essa energia vem. Alguém está fazendo esse fornecimento de informação e talvez isso tenha um preço muito grande a se pagar lá na frente, nesse sentido. E vocês tiveram algum tipo de mudança na vida de vocês depois disso ali? Alguma coisa assim que mudou o pensamento, em algum sentido, seja positivo ou negativo? Ou foi uma experiência que aconteceu e passou? Eu, com o passar dos trabalhos que eu vinha fazendo lá, que foram 7, 8 rituais que eu participei, eu fui ficando cada vez mais egoísta, cada vez mais acreditando que eu deveria me afastar da minha família e me espiritualizando cada vez mais, quase me sentindo um semideus, assim. Eu me tornei um cara muito sábio, aconselhava várias pessoas de um jeito bem formoso, assim, mas eu queria, ao mesmo tempo, também acabar com o meu relacionamento, meu casamento. Foi nessa época que aconteceu o fim? Logo posterior, logo depois? Aconteceu também o divórcio. A gente começou a conhecer esse mundo um pouquinho antes de casar, né? Ali em 2016, a gente casou em final de 2016. Em 2017 eu engravidei, tanto que quando eu estava grávida do Ezequiel, a gente foi pro ritual, né? Ele tomou, e eu fui no ritual e falei assim, eu não quero tomar. E o pessoal que estava fazendo me obrigou a tomar, nem que fosse um pouco, então eu tomei a ayahuasca estando gestante do Ezequiel na época, então a gente frequentava esse momento. O Ezequiel nasceu, a gente foi para um ritual onde eu não tomei, né? Eu só fiquei lá com ele lá na área onde a gente descansava, né? Mas a gente frequentava esse lugar paralelo até o momento de chegar a um quase divórcio e a gente procurar uma igreja evangélica e começar o primeiro corte com esse tipo de vida, assim, com esse tipo de experiência. Mas sim, o que normalmente quando a pessoa toma ayahuasca, ela começa a questionar o consumo de carne, você começa a querer virar vegano,
Porque normalmente você fica uma semana antes do ritual sem comer carne. Isso por tua própria decisão ou influência do meio? Influência deles mesmo. Influência do meio e também porque como normalmente você vê muita vida na natureza, você começa a ver muito, né, também essa coisa, Pachamama, Mãe Terra, não sei o que, você começa a ver que, tipo, toda a vida é sagrada, inclusive dos animais. E aí você começa a perder um senso de que o ser humano é mais importante que o animal, né? Você Eles começa a falam perder esse lugar. por regra que tu tem que fazer o jejum no mínimo de uma semana antes de tomar o Santo Daime, que é o chá de ayahuasca, porque senão a carne ingerida, ela pode, no processo, te fazer mal, no sentido que tu vai sentir a dor do animal abatido, nesse sentido. Há quem diga, eu não sou entendido na área, mas há quem diga que o consumo de carne ele deixa a pessoa mais pesada ao ponto de ela não conseguir acessar esse tipo de informação, né? Esse tipo, vocês sabem algo nesse sentido? Foi esclarecido algo assim? Eles ou não? dizem que o que acontece, normalmente quando você toma a ayahuasca, a primeira coisa que acontece com a grande maioria é vomitar, é passar mal. Eles chamam de fazer limpeza, né? E eles dizem que se você consome carne antes do ritual, você não vai conseguir exatamente acessar esse lugar espiritual e você vai ficar só fazendo limpeza. Exatamente pelo teu corpo tá muito pesado. Então eles recomendam, daí eles pedem para levar um lanche, levar algo para confraternizar no dia seguinte. Normalmente esses rituais são madrugadas adentro. São horas. De noite, o pessoal fica até no outro dia de manhã, até amanhecer. Porque na metade é passado outra rodada, para quem quiser tomar, né? E eles também fazem uso de outras medicinas, como o rapé, que é o pozinho que eles colocam no nariz, e a sananga, que é o colírio nos olhos. Eles fazem... Qual o efeito do rapé e da sananga? A sananga eu não cheguei a usar, não tive coragem. É um tipo É um colírio... É um colírio. Dizem que arde muito e é realmente para abrir a visão, né, espiritual do olhar, para ter visões. Ele dilata a pupila ou fecha a pupila? Eu nunca cheguei a ver de perto. Como isso é feito durante o trabalho, eu nunca tive coragem de usar. O rapé, o Cleiton passava muito mal quando usava rapé, né? Eu cheguei a usar rapé, mas eles normalmente passavam 2 tipos de rapé na época que a gente frequentava. Um era mais com tabaco e ervas, que ele não era tanto para a questão espiritual, ele era mais para a questão respiratória mesmo. E eu cheguei a usar, né, como diz, limpou até o meu âmago, assim, eu tinha problema de rinite e tal, então limpou muito. Mas eu não tive questão espiritual nenhuma. E tinha outro que era para ser mais forte, que era para levar para esse lugar, né? E aí, ao final de contas, vocês passaram por essas experiências, tinha toda essa questão que tu colocou antes, né, da ideologia que tu acreditava, e acabou, então, que o casamento acabou, logo depois ali, né? E aí vocês passaram por um período de 6 meses, né? Como é que foi esse período? Porque aí a pessoa, ela começa a repensar muitas vezes, né? O que eu fiz, o que eu podia ter feito, o que eu posso fazer ainda, né? Como é que foi isso aí para motivar a chegar naquele momento em que, não, a gente tem que voltar e tentar de novo? O nosso término ali, quando aconteceu o divórcio, foi muito tenso. Então, assim, nossos familiares ficaram contra também qualquer possibilidade de voltar com esse relacionamento, porque ele era muito prejudicial para a gente. Não se via futuro nenhum. Era tóxico. Era tóxico. Mesmo com uma criança pequena, né, que a gente sabe que criar um menino, um filho pequeno no mundo, sem os pais unidos é complicado. Mesmo assim, eles apoiavam a ideia de ficar separado. Então, eu passei por um período na casa do meu pai e ali eu comecei a orar, buscar Jesus e me entregar para Ele, porque eu me senti sem rumo na vida, um vazio, e entreguei a minha vida para Ele. E noite após noite eu falava: Deus, eu não quero viver mais para mim, eu quero que Tu decidas, que Tu faças o que Tu quer da minha vida. Eu entrego minha alma, minha vida para Ti. E aos poucos eu fui recebendo. Volta para tua esposa, pede perdão para ela. E eu fui começando a sentir isso e uma remodelação dentro de mim também. E foi quando eu busquei ela para conversar.